Agora nós vamos conversar com a doutora Cecília Galício, ela que é advogada especializada em consultoria empresarial. O nosso assunto que nós vamos conversar com ela é justamente sobre a gritaria do empresariado, que não é de hoje, que vem aí reclamando do excesso de tributos. E não é de hoje também que se fala numa tal de reforma tributária que nunca acontece no nosso Congresso Nacional. Doutora Cecília, bom dia. Bom dia. Muito obrigado à senhora pela atenção com a Rádio Nacional. Quando se fala em excesso de tributos, né? Esses tributos cobrados de alguma forma, se houvesse uma reforma tributária ou uma vontade política, essa quantidade de tributos diminuiria sem comprometer aí o andamento das políticas públicas? Sem dúvida. Na verdade, o que a sociedade almeja não é necessariamente uma redução na arrecadação dos tributos, né? Existem muitas maneiras de até aumentar a arrecadação sem onerar tanto o contribuinte. Uhum. Quer dizer, existe então essa possibilidade de cobrar o mesmo imposto sem, enfim, comprometer o bolso do consumidor, no caso? Exatamente. Na verdade, a reforma tributária consistiria em ampliar o volume de recursos arrecadados, na verdade, né? Porque existe a questão da informalidade no Brasil, ela está atrelada ao tamanho da carga tributária. Os empresários, os pequenos empresários que representam a massa da contribuição de impostos no Brasil, eles têm medo de empreender, medo de legalizar o negócio por conta da altíssima carga tributária. Então, na verdade, se nós tivéssemos uma reforma no sentido de diminuir a quantidade de impostos, mas alcançar um número maior de contribuintes, sem dúvida nós aumentaríamos a arrecadação e incluiríamos essas pessoas que trabalham informalmente no grande bolo da arrecadação do sistema tributário no Brasil, né? Quer dizer, então, que hoje tem muita gente, quando a gente fala muita gente, tem até mesmo ali o investidor, o empresário, aqueles que permanecem na informalidade, vão continuar na informalidade também por conta dessa preocupação com o tamanho da carga tributária? Sem dúvida, é isso mesmo. Na verdade, o que as entidades de classe, as associações comerciais, SEBRAE, enfim, essas instituições que cuidam do empreendedorismo no Brasil, têm pesquisas neste sentido, né, que na verdade as pessoas empreendem menos por conta da carga tributária. E não são só as pessoas jurídicas, né? A gente está falando de pessoas jurídicas, mas também são as pessoas físicas, porque a arrecadação de impostos das pessoas físicas também representa uma fatia muito substancial da arrecadação, e as pessoas físicas também não contribuem, não é como deveriam, né? Mas como poderiam, né? Por conta do aumento da carga, por conta da carga tributária. Então, na verdade, a conclusão é a seguinte: são poucos pagando muito, né? Entendo. Bom, quer dizer, existe alguma, só a título de comparação, algum tipo de estudo que demonstra os países que salgam mais aí na sua carga tributária, e isso em países, né, com o nível do nosso país, exemplo aí dos países que compõem o BRICS, né? Rússia, Índia, África do Sul, enfim, como é que existe essa pesquisa, para a gente ter realmente uma noção se o tamanho da nossa carga tributária com relação a esses países, doutora? Olha, a comparação, existe até estudos que falam dessa comparação, na verdade. Nós temos uma carga tributária equivalente a países da Europa, né? Por exemplo, Alemanha, França, enfim. Na verdade, nós temos uma carga tributária uma arrecadação que não é parecida com a arrecadação desses países dos países mais emergentes, na verdade, né? Nós temos arrecadação de gente grande, vamos dizer assim, né? Não está comparado a esses países que você mencionou. Na verdade, a gente tem arrecadação parecida com a Europa, né? Arrecadação, não distribuição. A distribuição já podemos comparar com a Índia. Sim, a distribuição a gente pode comparar, inclusive, com países da África, né? Na verdade, a distribuição é mais ou menos assim.
né? Nós temos essa situação aqui no Brasil com relação aos impostos. Só para você ter uma ideia, até hoje, até 27 de março, já foram arrecadados mais de 375 bilhões em impostos. E para fazer uma comparação aí com o assunto anterior da tua matéria, que são a questão dos buracos, né, com esse dinheiro nós poderíamos... esse dinheiro representaria, por exemplo, mais de 326 milhões de quilômetros de estradas. Entendeu? Imagino. Uhum. Então, na verdade, é assim, nós temos uma arrecadação alta, muito alta, e uma distribuição ruim. Uhum. Né? Uhum. A senhora já disse que o Brasil teria fôlego para poder continuar girando a roda com a diminuição dessa carga tributária, né, doutora Cecília? É isso mesmo. Uhum. Agora, o que falta, afinal de contas? Vontade política, coragem? O que de fato está acontecendo? Porque, de um lado, tem aí estudos, tem aí debates, cobranças e outras coisas mais, mas a questão da reforma tributária, se é que ela venha realmente resolver todas essas questões, quer dizer, a discussão continua aí, enfim, engavetada, sem nenhum ponto de discussão dentro do Congresso Nacional. O que de fato está faltando para que isso aconteça, doutora Cecília, na avaliação da senhora? Olha, na nossa avaliação, o que falta é uma pressão maior por conta das entidades de classe empresariais e das categorias profissionais ligadas às atividades econômicas, né? Essas categorias profissionais, elas têm que atuar em conjunto para pressionar os governantes, para pressionar o legislativo, para que haja uma redução no ritmo das leis, né? Da criação de leis tributárias no Brasil. E essas mesmas entidades fazer um trabalho, não só as entidades, até as pessoas físicas têm condições de fazer isso também, que é uma cobrança, exercer uma fiscalização. O governo nos fiscaliza, não é mesmo? A nossa tarefa poderia ser a mesma também, fiscalizar, assim, no micro mesmo, nos municípios, nas cidades, enfim, fiscalizar a atuação do governo na distribuição dessas receitas, né, na distribuição dos impostos. A fiscalização da sociedade impulsiona a responsabilidade de quem está administrando o dinheiro. Quando a gente não precisa dar satisfação, vamos dizer assim, é mais fácil. Mas quando tem, por exemplo, o sindicato cobrando do prefeito a situação de tapa-buraco, por exemplo, né? Assim é que começa uma efetividade na melhor distribuição dos impostos, dos recursos públicos, na fiscalização. Quando o governante, quando o executivo precisa da satisfação daquilo que ele está fazendo, ele vai administrar com melhor responsabilidade. E isso acaba refletindo, acima de tudo, não é? No preço do pãozinho, onde a pessoa vai ali comprar o seu pãozinho, vai comprar o leite, vai abastecer o carro com o combustível, vai comprar o remédio na farmácia, ou seja, diminuindo o custo do Brasil, fica, acima de tudo, fácil, principalmente para ofertar mais empregos, acima de tudo, não é, doutora Cecília? Exato. São ações, na verdade, nós precisamos... são ações que são simples, parecem até simples demais, mas essas mudanças sutis no comportamento dos contribuintes pode ter um impacto bem significativo. Né? Assim, as pessoas precisam ter consciência de que a arrecadação dos impostos ela acontece a todo segundo. Né? Assim, é o que você falou. Quando a gente vai à padaria, quando a gente vai à farmácia, quando a gente vai ao supermercado. Na medida que as pessoas tiverem consciência de que os impostos acontecem no dia a dia da gente, as pessoas vão passar a cobrar efetivamente o resultado do pagamento desses impostos nos serviços públicos. Né? Porque se nós formos pensar, nós vamos até a padaria e pagamos os impostos, mas quando você precisa do posto de saúde, você não vê ali o reflexo daquele imposto que foi arrecadado no mesmo dia, enfim, e assim por diante, não é? Tá muito bem. Bom, a senhora, como sugestão, indicaria algum endereço eletrônico onde se possa fazer uma leitura menos complicada, né? Porque os termos jurídicos, acima de tudo, né? E as explicações tributárias são muito, de certa forma, incompreensíveis para a maioria da população brasileira. Numa linguagem mais
popular. A senhora indicaria um endereço para que se possa, então, buscar mais explicações sobre este assunto, doutora Cecília? Olha, na verdade eu tenho uma indicação para fazer, que é descomplicada, mas que apresentam números que apresentam números e dados que as pessoas podem alcançar para fazer uma reflexão sobre isso. É www.impostometro.com.br. Aí nesta página a gente tem informações de quanto é que se arrecada no Brasil, por estado, por município, por tributo e as comparações que são feitas também. Aí tem, enfim, como é que a gente calcula os impostos, se as pessoas tiverem interesse em fazer o cálculo e assim por diante. Esse é um endereço bem interessante para a população conhecer um pouquinho mais sobre impostos. Tá certo, então. E nós aqui agradecendo muitíssimo a senhora pela atenção com a Rádio Nacional, tá bom, doutora Cecília? Eu é que agradeço. Um bom dia a você e os ouvintes. Bom dia também para a senhora. Muito obrigada. Conversamos com Cecília Galício, advogada especializada em direito tributário, e ela que é também consultora.